Pronto, então, pessoal, demos aqueles 5 minutinhos para quem tivesse eventualmente atrasado aí. E aí a gente vai dar início, então, ao nosso webinar de Speech Analytics. Obrigado pela presença de todos aí, que puderam se cadastrar e reservar um tempo para estar aqui conosco hoje. É muito importante tê-los aqui para a gente falar sobre essa tecnologia, essa solução que a gente considera um diferencial muito grande para as operações. O Hélio, que é nosso gerente de produtos e soluções aqui, vai seguir com a apresentação. A nossa ideia é fazer um overview da solução, do potencial dela, das funcionalidades, e falar rapidamente sobre casos de uso reais do dia a dia que a gente já teve aqui na Comunique-me, para que vocês tenham um pouco da ideia do que é possível de ser feito com essa solução e para que possam levar para casa, repensar e ver como poderiam utilizar e melhorar as operações de vocês. Então, obrigado. Eu vou passar a palavra para você, Hélio. Manda ver aí. Olá, pessoal. Bom dia. Eu já estou compartilhando a minha tela aí. Tá aparecendo aí, Carlos? Vocês podem me confirmar, por favor? Tá, né? Ok. Pode seguir. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, então me apresentando, tá? Então eu sou o Hélio Silva. Eu estou cuidando aí da parte aí de produtos e soluções. Eu tenho experiência em implantações de Interaction Analytics, né? Eu participei do primeiro projeto de Interaction Analytics em call center aqui no Brasil, implantação de WFM também, né? De Workforce Management, coordenando equipes aí no Brasil e na Colômbia, e com experiência em inteligência artificial, machine learning, análise de dados, tá? Inclusive, no ano passado, a nossa equipe foi premiada aí no Best Performance, na categoria de inovação tecnológica pelo uso de inteligência artificial e machine learning, tá? Vou mostrar dois cases de sucesso. Se der tempo, a gente mostra um terceiro. Vou mostrar esses cases de sucesso usando a plataforma de Interaction Analytics e vou mostrar também dentro da plataforma como que foi feito esse case. Então, vou mostrar primeiro como que foi elaborado, quais os resultados, o passo a passo, e depois entro na ferramenta e mostro como que foi feito isso, cada case, tá? Começando, então, pelo case do cliente Multilaser, que hoje se chama Grupo Multi, tá? É um case muito interessante. A Multilaser ela é conhecida aí por diversificação de produtos. Hoje em dia eles têm desde o mouse, o teclado, o pendrive, mas também tem carrinho de bebê, tem brinquedos, tem produtos avançados aí de tecnologia. Tem milhares de produtos, tá? Então, eles nos procuraram porque sentiram a necessidade de buscar melhorias no relacionamento aí do cliente, eficiência nas tratativas dessas reclamações. A grande dor desse cliente é que demorava muito para resolver as reclamações e eles gostariam de reduzir essas reclamações, esses índices de insatisfações, tá? E o cenário, então, eles tinham aí um processo de monitoria manual, uma monitoria tradicional e pesquisa de satisfação convencional, né? Uma amostra pouco significativa, porque como era feito tudo pelo humano, não dava para ter uma grande quantidade de análises, de monitoria de qualidade, então era feito tudo de forma manual, tá? E com reclamações no Reclame Aqui, no Procon e até ações em juizado especial, né? Então tinha muitas essas questões, eles gastavam muito com problemas na justiça, né? Com essas reclamações que chegavam até a justiça e depois eles tinham que fazer um acordo na justiça. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Então eles fizeram um estudo na operação deles, identificaram aí algumas oportunidades, o que precisaria ser feito para melhorar, né? Então foi feito aí todo um plano de trabalho para reduzir essas reclamações, para poder fazer essa questão preventiva, né, para que não aconteça os mesmos problemas com outros clientes. E a primeira tarefa que eles precisavam fazer
chegou então nesse consenso que era criar uma célula de atendimento preventivo para monitoramento dos processos. Aqui é uma parte crucial do projeto, que eles não queriam só analisar onde estavam os problemas, mas eles queriam resolver esses problemas para que não acontecesse com outros clientes, né? Então, essa parte que foi fundamental, criar essa célula de atendimento preventivo, eles chamavam de GAP, né? Então, primeira coisa era criar uma célula específica para isso, para analisar esses processos, uma célula com alçada maior, que conseguia resolver coisas que as outras áreas da empresa não estavam conseguindo resolver. Utilizar tecnologia e inteligência artificial para análise dessas interações, né? Que é aí onde eles chegaram até nós, para usar a plataforma de Interaction Analytics para poder analisar milhares de interações, uma grande camada de dados e identificar de 1 milhão de interações quantos clientes estão mencionando o Reclame Aqui, Procon e por quê, né? Isso só seria possível com uma tecnologia avançada e inclusive utilizando inteligência artificial. Diminuir drasticamente o tempo de retorno aos atendimentos iniciados. Então, era uma dor que quando um cliente reclamava, isso demorava e tinha um prazo aí de até 10 dias úteis. Tinha casos que demorava até dias úteis para resolver. E também antecipar soluções a fim de melhorar o nível de satisfação do cliente e a experiência do cliente aí dentro da jornada de atendimento, tá? E por último, reconhecer casos críticos mais rapidamente e atuar de forma analítica com visão segmentada. Então, isso aqui foi feito um estudo e um plano de trabalho para poder melhorar o atendimento e melhorar e diminuir as reclamações, tá? Então, foi criado a célula GAP, que é o Grupo de Atendimento Ativo Preventivo, com foco no encantamento, com foco em prevenção. Então, toda vez que o cliente mencionar órgãos de defesa do consumidor, essa célula ela tem que fazer uma atuação de forma rápida para tentar entender por que o cliente quer chegar nos órgãos de defesa do consumidor e tentar fazer com que ele não faça essa reclamação, né? Então, através da nossa plataforma de Interaction Analytics Success KPI, era identificado quando os consumidores mencionavam alguma insatisfação no atendimento. Então, a qualquer momento que o cliente mencionava algum órgão de defesa do consumidor, a plataforma ela tomava uma ação, ela mostrava para essa célula do GAP que tem um cliente insatisfeito, tá? Então, eles fizeram a contratação da ferramenta, colocaram em 100% do atendimento do pós-venda, né? Então, eles escolheram a célula de pós-venda. Se o cliente teve algum problema com o produto, ele entra em contato com o pós-venda, então isso ainda está funcionando. Se alguém tem algum produto do Grupo Multi, teve algum problema, não conseguiu resolver, liga no pós-venda, e lá no pós-venda, você menciona algum órgão de defesa do consumidor e a ferramenta manda um alerta para esta área e essa área entra em contato com o cliente em até 2 horas para fazer o atendimento, resolver, porque essa área, o GAP, ele tem uma maior aí, alçada, eles conseguem dar desconto, conseguem tirar algumas taxas, tá? Então, basicamente, foi feito isso, foi criada essa célula, foi implantado a ferramenta de Speech Analytics, Interaction Analytics, dentro da célula do pós-venda, 100%, e quando é mencionado algum órgão de defesa do consumidor, é encaminhado um alerta para esta área aqui do GAP. Qual foi um fluxo, né? Eles fizeram um fluxo de jornada. Esses dados aqui são dados de um case, que é um case público, que foi vencedor, ganhou diversos prêmios, tá? Então, é um case que a gente gosta bastante, que fez bastante resultado, e eu vou mostrar aqui para vocês o resultado e como que a gente fez dentro da ferramenta. Tá? Então, foco nos problemas, mapeamento dos processos com foco na oportunidade de melhoria, né? Então, dessa forma, o GAP pôde tratar esses consumidores críticos, aumentando a satisfação com o atendimento. Redução do quadro, então, identificando usuários improdutivos, aplicação de treinamento direcionado, maior efetividade em menos tempo. Então, além disso, além de poder reduzir as reclamações, de fazer a tratativa de clientes críticos, eles também adicionaram algumas coisas. Então, redução do quadro, redução de funcionários que eram improdutivos nas ligações, que não conseguiam
fazer um bom atendimento. Mudança de fluxo, tornando os processos menos burocráticos e mais eficientes. Então, aqui tem, inclusive, até um processo que eles fizeram, né, para fazer uma análise no começo da ligação, durante o atendimento, a finalização no resultado. Então, isso aqui é um material que eles usavam para fazer essa análise interna das ligações. E aqui são os relatórios que foram criados dentro da plataforma para eles fazerem esse acompanhamento e ver o que estava bom, o que precisava melhorar, né? Então, tinha aqui relatório do tempo médio de atendimento, então era analisado esses dados por operador, por equipe, por tabulação e por canal. Então, dava para saber qual que é a fila que tem mais TMA, que tem menos TMA, qual que é o operador que tem mais TMA. Então, isso aqui, de uma forma, num relatório, num dashboard, de uma forma bem rápida, dá para fazer isso, essa análise. Acompanhamento geral, então, contém sentimento do operador e do cliente separado, então dá para saber se o cliente está com sentimento positivo, negativo, e se o operador também está com sentimento negativo. Tópicos, nuvens de palavras, das palavras mais faladas, filtro por equipe e por operador. Também foi feito um relatório de silêncio nas interações. Esse relatório, ele identifica as ligações com maior tempo de silêncio. Então, a ferramenta, ela analisa a ligação, ela transcreve o áudio e identifica os pontos de silêncio. Então, se tiver muito tempo de silêncio, ela vai contabilizando e coloca no relatório. Ó, isso aqui é uma ligação que tem 60% de silêncio. Alguma coisa aconteceu nessa ligação, né? A gente viu casos, inclusive, de operadores que 60% do atendimento dele ele ficava em silêncio. Então, isso aqui é algo grave. Ou ele tem muita dúvida, ele é um operador novo, ou ele está fazendo algo de errado, ele fica segurando linha. Então, o tempo de silêncio é um relatório muito interessante que dá para descobrir esses operadores que está com algum desvio, que está com alguma dúvida, e se está enrolando lá, dá para tirar ele da operação, né? Através desse relatório aqui de tempo de silêncio. Também tinha um relatório de rechamada para identificar os clientes que ficavam ligando novamente, por que tem muita rechamada, qual que é o motivo, né, para tentar atuar e para que isso não continue acontecendo. O tipo de finalização, né, então tinha lá os IDs que tiveram atendimento finalizado pelo sistema ou pelo operador, o tempo de tabulação, relatórios de interações que tinham a quantidade de mensagens, onde é possível ver quando o operador não interage com o cliente. Então, isso aqui é um relatório interessante também, que ele mostra se tem fala do cliente e não tem fala do operador, e vice-versa, tem do operador e não tem do cliente. Então, dá para identificar casos que o cliente entra na linha e o operador não responde, deixando mudo ou fica segurando a linha, né? Então, é um relatório muito interessante também. Tempo de tabulação, já falei, e o relatório de sentimento, que contém o sentimento negativo dos clientes, assim como o do operador. Às vezes, células de saque, de pós-venda, o sentimento do cliente já é muito negativo mesmo, mas o operador não deveria ter esse sentimento negativo. Então, dá para fazer essas análises. Quem que é o operador que está com sentimento negativo e por que ele está com esse sentimento negativo, tá? Resultados obtidos com a plataforma Success KPI, que é a plataforma de Interaction Analytics, que eu vou mostrar daqui a pouco, vou abrir a ferramenta e mostrar como que é a configuração, como que foi feito esse case. Foi possível monitorar 100% dos atendimentos e contatar os consumidores insatisfeitos efetivamente. Durante o período de 6 meses, houve um ganho aí nas auditorias, com foco em melhoria, e desburocratização, mais de 30 processos alterados. Olha só que interessante. Esse case aqui é excelente, porque foi premiado, teve um resultado muito positivo, mas ele tem um resultado a longo prazo, porque eles criaram essa célula para fazer uma análise preventiva de processos e mudar os processos. Então, não adianta você ter uma ferramenta que, olha, isso aqui está com problema, ela mostra as dores, mostra os problemas, mas se a gente não muda isso, se a gente não melhora, né? Então, eles de fato colocaram em prática o que precisava ser melhorado e mudaram mais de 30 processos, tá? Vou mostrar, inclusive, alguns processos que foram alterados. E aí, nos primeiros meses, teve uma redução aí de 9% de clientes que passavam pela central e abriam reclamações no Reclame Aqui. Isso aqui já melhorou. Isso aqui é os dados do case que foi inscrito, que foi premiado, tá? Mas a gente tem notícias de que está muito melhor. Inclusive, a célula de GAP, no início,
foram criadas com 20 pessoas e hoje em dia tem umas 5 pessoas. Diminuiu porque está melhorando cada vez mais aí o fluxo de trabalho, reduzindo as reclamações, né? Então, só tem a ganhar. Isso aqui é um case que dá para a gente replicar em diversas outras empresas, dá para alterar alguns formatos, mas é bom para a gente ter algumas ideias do que está sendo feito no mercado, né? Então, isso aqui é uma ideia muito interessante e que dá para a gente implantar aí. Resultados obtidos. Aí tem alguns exemplos aqui de clientes mencionando como é bom o atendimento, como que é bom pós-venda, né? Então, Rodrigo de Oliveira, o atendimento da Multilaser é incomparável. Gostaria de agradecer a Camila, atendimento CRM e o GAP, né? Que é essa célula que foi criada. Agradecimento especial pelo atendimento feito pela Alessandra. O transtorno causado pelo defeito do produto se tornou irrelevante frente ao tratamento e à solução dada pelo fabricante. Muito contente com o atendimento. Diana Galdina que falou, estou completamente satisfeita com o atendimento da Marjorie, falou que ia resolver meu problema e realmente resolveu. Ela acompanhou todo o processo até quando recebi e hoje me ligou para ver se estava tudo certo. Que suporte maravilhoso que eu tive, Multilaser está de parabéns pelo suporte dado. O pós-venda da Multilaser é muito bom. Hoje a Marjorie Figueiredo entrou em contato a fim de buscar melhorias para a empresa, simplesmente diferente de todos os atendimentos de outras empresas. A Multilaser se preocupa com o seu cliente. Adorei a iniciativa. Parabéns, Multilaser. Parabéns, Marjorie. Continue assim, simpática e muito prestativa. Tá? Então, muito bom o resultado aqui. Agora eu vou mostrar algumas tratativas que eles fizeram, alguns fluxos que eles mudaram. Olha só. Esse cliente Rodrigo aqui, que teve um problema, que encaminhou uma insatisfação para o GAP através da ferramenta, o que ele mencionou? Encaminhou uma tela para conserto, que foi gerado orçamento para reparo, consumidor insatisfeito com o procedimento da empresa, pois alega que a tela foi encaminhada sem nenhum trinco. Então ele encaminhou a TV para um problema e teve um trinco lá na TV. Teve um outro problema. Qual a tratativa? O GAP analisou o caso, isentou o orçamento e seguiu com o reparo do produto em garantia. Ação: mudança no fluxo de postagem de telas, impactando mais de 400 consumidores mês e garantindo maior segurança e satisfação dos clientes. Então, esse problema do Rodrigo, que era de uma tela de encaminhado para assistência com problema e acontecia outro, era por conta da forma de envio dessa tela. O GAP conseguiu identificar, alterou essa forma de mandar as telas, os televisores, e não tem mais esse problema, né? Então, eles mudaram o processo e tiveram muitos ganhos aí. Outro exemplo aqui, José. Produto encaminhado pela assistência terceirizada é cobrado orçamento, pois foi aberto por terceiro. O consumidor não concorda, pois informa que a própria assistência mexeu no produto. Qual a tratativa do GAP? Eles analisaram casos, isentou o orçamento e seguiu com o reparo de produto em garantia. Análise de fluxo de cobrança, foi a ação feita, né? E alinhamento com a AT de Extrema, que é da cidade de Extrema, impactando 1.800 consumidores mês e garantindo maior segurança e satisfação do cliente. Então, isso aqui é muito interessante, colocar em prática a voz do cliente e melhorar os processos, porque provavelmente isso está acontecendo com outros clientes também, tá? Aí aqui algumas fotos desse case que foi premiado, isso aqui é alguns prêmios só, mas teve inclusive outros prêmios que não está aqui na foto, tá? E agora eu vou abrir a plataforma e vou mostrar aqui como que foi feito esse case. Então, essa aqui é a ferramenta, tá, da Success KPI. A plataforma, ela é dividida aqui em alguns módulos. Então, tem aqui a aba de início, onde ele tem um overview da empresa, quais as palavras mais faladas. Então, na hora que você abre a ferramenta, ele já tem essa nuvem de palavras, das palavras mais faladas. Quanto maior a palavra, maior a incidência dessa palavra na operação, né? Então, você já tem aqui alguns insights. A gente recomenda sempre de acessar essa tela inicial todos os dias, porque ela vai mudando conforme as interações vão entrando, e aí você consegue identificar o que está pegando hoje, o que está aparecendo mais, o que está sendo falado, que às vezes a gente não imagina, tá? Então, essa tela aqui inicial, ela parece simples, mas ela pode trazer insights muito relevantes, coisas muito interessantes. Tem um case que eu repito sempre, que é da caixa d'água. A gente participei de um projeto que na nuvem tinha caixa d'água aqui na nuvem, e a gente ficou curioso, o que tem a ver a caixa d'água com o atendimento do banco? E era um case relevante para esse cliente.
o operador usava esse argumento para vender seguro residencial. Então ele falava: o seguro residencial é mais barato do que a limpeza de uma caixa d'água e o seguro cobre uma limpeza de caixa d'água anualmente. Então compensa eu fazer esse seguro, né? Então, através da nuvem de palavras que descobriu aí que esse argumento não estava no script oficial do operador. E a gente deu uma sugestão, por que não replicar esse discurso, tá? Então dá para identificar aqui na nuvem de palavras essas coisas. Ah, por que está falando de um item específico? O que tem a ver essa frase, essa marca com a minha empresa, né? Então, essa nuvem é muito interessante. Aqui ele mostra também os tópicos principais. Você cadastra tópicos na plataforma e aqui ele mostra o que mais aparece, o que está na média ou o que menos aparece. Tem aqui do lado o sentimento das interações. A plataforma ela ouve as ligações, transcreve em texto e identifica se é uma ligação positiva, se é uma ligação negativa, se ela é neutra, né? Geralmente, a maioria das ligações elas são neutras, e aí tem algumas ligações ali que é positiva e negativa, né? E aí, o sentimento, a gente fala que a plataforma ela mostra o que realmente importa, que aí você pode focar no sentimento negativo, né, para identificar por que o cliente está com negativo, por que o operador está com sentimento negativo, e o sentimento positivo para você reconhecer cases de sucesso, bons atendimentos, tá? Então, essa aqui é a tela inicial. A gente tem outras abas aqui, que é a aba de análises, onde tem os relatórios, diversos relatórios e dashboards, que você pode criar do zero, ou pode usar relatórios que já vem pronto da plataforma, para você fazer alguma análise. Tem a aba de avaliações, onde você faz a monitoria de qualidade de forma manual, se você quiser. Você usa a plataforma para fazer uma análise manual de monitoria de qualidade. Qual que é o benefício de usar a ferramenta para fazer análise de monitoria manual? Você ganha tempo, você não precisa ficar ouvindo a ligação inteira. Como você cria tópicos, ele já mostra exatamente o momento, o minuto e o segundo que tem cada tópico. Eu quero saber se o operador falou protocolo. Em 2 minutos e 30 ele mencionou. Você clica lá e vai para o momento certo. Tá? E aqui em Playbooks é a parte das configurações que eu quero mostrar algumas coisas para vocês em relação a esse case aqui da Multilaser, tá? Primeira coisa, aqui em Playbooks, a gente tem a configuração de tópicos. Vou clicar aqui em tópicos. Então, foi feito tópicos para Multilaser para identificar a voz do cliente. Então, cliquei aqui, vou clicar em criar um tópico. Aqui você dá um nome para esse tópico. Então, por exemplo, eu quero descobrir os clientes críticos da Multilaser, da minha empresa aqui, da minha operação. Dou um nome para esse tópico, pode ser qualquer nome. Eu quero descobrir o que falam dos concorrentes, o que fala de um produto específico, qualquer coisa que você dá o nome para esse tópico. Vem aqui em canal, seleciona se é na voz do cliente, se é na voz do agente. Nesse caso aqui eu vou colocar cliente. E aqui embaixo você cadastra as palavras que você quer que a plataforma procure em milhares de interações. Tá? Então, por exemplo, Procon, Justiça, Reclame Aqui. Vai cadastrando aqui as palavras e salva. Aí está pronto esse tópico. As próximas interações que subirem na plataforma, ela vai identificar se tem essa frase, essa palavra, e ele vai mandar aqui para um relatório, que fica aqui na aba de análises, e aí você vai ter esses dados. Olha, quantas menções a cliente crítico a gente tem no dia de hoje, quando tem cliente crítico, qual produto que ele menciona, quem que é o cliente que mais tem menção a cliente crítico, aí dá para fazer diversas análises, tá? Depois que você cria o tópico, aí você vem aqui para ações. E aqui em ações, você cria a gente fez isso para multi. Cria uma ação nova, dê um nome para essa ação, por exemplo, cliente crítico. Cliente crítico. E aqui embaixo, a plataforma ela pode tomar algumas ações automáticas toda vez que acontecer alguma coisa ou quando não acontecer. Então, um exemplo, toda vez que tiver um cliente crítico, eu quero que a plataforma mande um e-mail, então é uma possibilidade, ela manda e-mail automático, pode enviar um SMS se quiser, pode executar alguma função da Amazon ou enviar para avaliações. Ele manda aqui para todos os monitores de qualidade para avaliar essa interação de forma manual, né? Então ele manda de forma automática para o monitor de qualidade analisar. Então vou dar um exemplo aqui de enviar o e-mail. Você coloca o e-mail aqui, por exemplo, helio.silva@comunique-me, qual que é o assunto? Cliente crítico. Cliente crítico. E aqui a mensagem, por favor, entrar em contato com o cliente, por favor, analisar essa interação, você coloca aqui o que você quiser, salva. Depois que você salva esse tema, essa ação aqui dentro de ações, aí você precisa vir aqui em Meus Playbooks, você cria um playbook com o mesmo nome,
E aqui dentro do playbook é onde a gente vai dar as condições para essa ação funcionar. A gente vai dar a condição explicando para a ferramenta, olha, quando isso aqui acontecer, eu quero que você mande um e-mail. Ou quando isso não acontecer, eu quero que mande um e-mail. Nesse caso aqui de cliente crítico, vou dar o mesmo nome aqui da ação. Seleciona aqui em condição tópico, igual, e você seleciona o tópico que você quer que a plataforma analise para mandar e-mails quando tiver esse tópico. Nesse caso aqui de cliente crítico. Então, eu criei o tópico de cliente crítico. Toda vez que mencionar Reclame Aqui, Procon, Justiça, cadastra as palavras lá, tá? Depois você vem em ação para falar para a plataforma, criar uma ação toda vez que tiver um cliente crítico. Eu coloquei o e-mail, mas poderia ser outra coisa. E aqui em Playbooks você faz essa configuração. Olha, toda vez que tiver um tópico igual ao cliente crítico, eu quero que você tome uma ação automática, que é cliente crítico, que enviar um e-mail para o Hélio.Silva, ou para várias pessoas, ou para uma caixa de e-mail. Salvo, está pronto este case que eu acabei de mostrar, que foi do Grupo Multi. Todo aquele resultado, aquela análise de processos, inclusive mudança de fluxo de processos, foi feito dessa forma. Foi criado um tópico, foi criado uma ação e foi criado aqui um playbook para encaminhar o e-mail. Tá? Eu dei um exemplo de cliente crítico, mas poderia ser, por exemplo, eu quero que toda vez que tiver uma falha grave do operador, eu quero que a plataforma tome uma ação automática. Aí eu vou colocar aqui o tópico igual e coloco aqui o tópico de falha grave. Por exemplo, se o operador tiver um comportamento inadequado ou ele fala palavras de baixo calão, eu quero que a plataforma encaminhe um e-mail para alguém, para o supervisor, para um diretor, alguém. Ou tem uma outra opção também, ó, o diferente. Eu coloquei o tópico igual, mas pode ser o tópico diferente. Se a plataforma encontrar alguma ligação que não fale o protocolo ou não fale da ligação gravada, é uma falha grave. Então, eu quero que ele mande uma ação automática, um e-mail ou crie um relatório. Né? Então, se não tiver ligação gravada, é uma falha grave. Se tiver palavras de baixo calão é uma falha grave. Olha só que interessante, né? Então, se acontecer alguma coisa, a plataforma toma uma ação, se não acontecer também ela toma uma ação. Outra possibilidade aqui de ações é através de uma pontuação de um tema de monitoria. Você cria aqui uma monitoria automática, e aí se tiver uma nota menor que tantos pontos, é uma falha grave do operador. Se tiver menos que 60. Outra possibilidade, através do sentimento. Se o sentimento do agente for igual ao sentimento negativo, também é uma falha grave. Quero que encaminhe um e-mail, aí vai ter uma ação de falha grave que vai encaminhar para o gerente, para o coordenador. Tá? Você pode mandar essa ação automática quando tudo isso acontecer numa ligação, né, algo bem específico, ou quando qualquer condição acontecer. Ele já vai mandar aqui esse e-mail. Tá? Então, é um exemplo aqui de ação automática. Uma outra coisa que eu quero mencionar também é que a ferramenta ela tem também inteligência artificial, né? Ela faz análise das interações, mas a gente está implantando também algumas funcionalidades de inteligência artificial. Uma que já está funcionando é a recomendação de frases. Aqui em recomendação de frases, ele ajuda a você criar o tópico. Tá? O tópico você precisa lá dar um nome, colocar as palavras, mas você pode vir aqui em recomendação de frases e quando você clica num tópico, do lado direito, a inteligência artificial já vai dar sugestões de novas palavras para você adicionar no seu tópico. Né? Então, por exemplo, tem um tópico aqui de abertura. Eu quero saber se um tópico de insatisfação, se tem alguma sugestão, né? Cliente insatisfeito. Procura o tópico, clica no tópico, se tiver alguma sugestão, do lado direito a ferramenta vai sugerir, tá? Isso aqui é muito legal, porque você não precisa ficar cadastrando palavras a todo momento. Você coloca lá uma ou duas palavras, e depois a inteligência artificial vai te sugerir novas palavras para adicionar no seu tópico. Tá? Tem outras funcionalidades de inteligência artificial também, inclusive de dar sugestões do que está acontecendo na ligação, fazer um resumo da ligação. Isso aqui é algo mais específico. Quem tiver interesse, por favor, pode nos procurar. Pode deixar aqui nos comentários, né? A gente entra em contato para mostrar com mais detalhes, tá? Essa parte de inteligência artificial. Senão não vai dar tempo também para mostrar o outro case, ok? Qualquer dúvida, vocês podem também mandar aqui no nosso chat. O Carlos também tá olhando aqui, tá?
Bom, vou voltar aqui para um outro case. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mencionar aí, tá? Vou voltar agora para o segundo case que eu quero mostrar para vocês, que é um case aqui da Belinati, nosso cliente. Aqui esse case, ele também é da plataforma de Interaction Analytics, Success KPI. A Belinati é uma empresa de recuperação de crédito, né? E sentiu também a necessidade de entender melhor o que o cliente falava na ligação e identificar essa voz do cliente, que às vezes é muito difícil você colocar na tabulação. O operador às vezes não consegue colocar na tabulação o que realmente o cliente está falando. Por que ele não pode pagar uma dívida? Qual que é o real motivo disso, né? Então, a Belinati Pérez utiliza a plataforma para fazer essa análise, identificar oportunidades e usar esses dados para mudar processos, inclusive essas tomadas de decisões estratégicas de como recuperar mais, como fazer mais acordos, tá? Utilizando também o conceito de experiência do cliente, né? A gente fez aqui até um trabalho desse conceito de design lines, né, de linhas de desejos, analisando os processos, né, que a gente até usa essa imagem aqui para ilustrar, né? O que o seu cliente está fugindo do processo? Por que ele está passando aí por esses caminhos aí que não era para ele passar e ele está passando? Porque o melhor caminho é a melhor escolha dele. No dia a dia, a gente cria processos que a gente imagina que o cliente vai passar, mas eles, na prática, ele acaba escolhendo outros caminhos. E a Belinati, ela usa a ferramenta de Speech Analytics para fazer essas análises. Por que o cliente tem uma necessidade que eu não estava identificando? Por que ele não está pagando em 5 vezes? Por que ele paga mais em 10 vezes? Qual a questão de juros? Qual que é o maior motivo de não pagamento de dívida? Né? Então, ela faz essas análises através da plataforma de Interaction Analytics. Tá? Com foco no que realmente importa, então tem essa questão aqui. Então, eles analisam muito as interações que são ruins e as interações que são positivas. Ruins para identificar por que o cliente está reclamando, por que ele está a mencionar órgão de defesa do consumidor e por que tem interações que o cliente fala que não vai pagar a dívida porque ele está desempregado. Por que tem operadores que mesmo assim conseguem converter e tem operadores que não conseguem converter esse mesmo cliente, né? Então, eles utilizam a ferramenta para fazer essas análises aí. Aí tem esse case que o nome é Transformando a Voz do Cliente em KPI Estratégico no Planejamento, utilizando a ferramenta, utilizando os relatórios, inclusive relatórios que foram criados especificamente para esse cliente, a Belinati Pérez. Inclusive, eu trago até esse relatório aqui, que é um relatório, inclusive, premiado, participou de um hackathon com empresas de vários países e ficou em terceiro lugar aqui do Brasil, né? É um relatório customizado para a Belinati, com imagem de fundo, tem aqui ícones, e que fazia, além das análises tradicionais de monitoria de qualidade, da nota média, do que os operadores estão falhando no dia a dia, como também fazer uma análise de negócio. Né? Então, esse exemplo aqui, ó, do lado esquerdo, ele tem um acompanhamento dos tópicos que é os maiores motivos do cliente a recusa de pagar uma dívida. Então, do lado esquerdo, maiores motivos do cliente pagar uma dívida. Do lado direito, os maiores motivos de contorno de objeção. Então, eles fazem essa análise. Se no dia anterior o maior motivo de recusa do cliente a pagar uma dívida foi desemprego, o maior motivo de contorno de objeção também deveria ser desemprego. E aí eles dão esses insights para a operação. Né? Então, além da monitoria de qualidade, além de analisar processos, eles analisam dados para ajudar a estratégia de negócio da operação. Olha, os operadores eles não estão sabendo argumentar quando o cliente fala que não vai pagar porque teve um acidente, ou porque está desempregado, ou porque não teve algum problema específico. Então, eles analisam esses discursos também, tá? Com a Belinati Pérez, a gente também já está fazendo alguns testes de inteligência artificial. Esse aqui é um exemplo de um formato beta que a gente está fazendo lá com eles, implantando inteligência artificial para ajudar na análise.
Então, tem aqui as monitorias de qualidade que a ferramenta faz de forma automática através das palavras, e também tem uma análise de contexto. Então, tem algumas perguntas que eles fazem, a Bellinati coloca aqui na plataforma, e a inteligência artificial responde sim ou não. Foi oferecida entrega amigável nessa ligação? Sim ou não? Foi ofertado isso? Teve algum tipo de problema nessa ligação? A inteligência artificial analisa a transcrição e dá uma sugestão, inclusive, com o treinamento que esse operador precisa ser treinado, né? Então, aqui do lado direito aqui eu tenho um exemplo, né? Então, está falando aqui, ó, treinamento em comunicação eficaz e conhecimento detalhado do processo de leilão e negociação de dívida para fornecer informações precisas e úteis. Então, tem diversas possibilidades que a própria inteligência artificial já está sugerindo, tá? Quem tiver interesse, entre em contato com a gente que eu posso demonstrar especificamente sobre inteligência artificial, sobre essas análises da inteligência artificial, tá? E o resultado fomento a treinamentos mais eficientes, aumento de oferta por parte de operadores, maior conhecimento do perfil do cliente para futuras abordagens, maior humanização e qualidade dos atendimentos, automatização de monitorias de qualidade e foi vencedor do prêmio Ouro Best Performance. Tá? Então é um case também muito interessante, inclusive usando dados aí de programas do governo para melhorar os dados na operação, tá? Vou voltar aqui para a ferramenta. E aqui a gente tem mais alguns minutos, Carlos. Quantos minutos que a gente tem aí? A gente, na verdade, já passou. Se descontar os 5 minutinhos que a gente deu no começo, a gente teria uns 2 minutinhos aí para fazer um wrap-up aí, Andy. Tá. Eu queria só mostrar aqui um exemplo de um relatório, tá? Esse aqui é o relatório de acompanhamento geral, onde tenho todos os tópicos que eu cadastrei aqui dentro da ferramenta. Então, ele mostra a quantidade de menções que tem por agente, na voz do cliente e na voz do operador, e tem uma nuvem de palavras que já mostra o que está sendo mais falado. E quando eu clico nessa palavra, ele mostra a palavra mais falada dentro desse tópico, tá? Deixa eu atualizar aqui esse relatório para mostrar para vocês. Ele está aqui em análises, relatórios compartilhados. Deixa eu abrir aqui. É um exemplo legal de um relatório, acompanhamento geral dos 14 dias. Inclusive, quando eu clico no tópico, ele mostra a nuvem de palavras das palavras mais faladas dentro desse tópico. E quando eu clico numa palavra, ele mostra as ligações mais faladas, as ligações que tem dentro dessa palavra, né? Inclusive com minuto e segundo. Então, tem lá no tópico por exemplo, de reclame aqui. Clico na palavra reclame aqui, ele traz todas as ligações que tem menção a reclame aqui, inclusive o minuto e o segundo, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho, enquanto está abrindo aqui, eu tenho um exemplo deste relatório. É esse relatório aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando eu clico no tópico, por exemplo, de cliente crítico, então cliquei aqui em cliente crítico, do lado direito tem as palavras mais faladas dentro desse tópico, então eu nem preciso ouvir, ó, tem 738 interações que mencionam cliente crítico. Eu nem preciso ouvir essas ligações porque eu já sei aqui do lado o que fala essas ligações. Eu sei que é PROCON, a maior menção a cliente crítico aqui de órgãos de defesa do consumidor é PROCON, tem Reclame Aqui, tem Justiça, e eu posso clicar nessa palavra e aqui embaixo ele me traz somente as ligações que tem essa palavra, e quando eu clico aqui no link, ele abre a ligação com o momento exato dessa menção. Então, eu consigo identificar de forma rápida com esse relatório todas as menções, todas as ligações que tem uma palavra específica, e eu sei também o momento e o segundo que tem essa menção. Era isso que eu ia mostrar para vocês. E aí depois eu posso mostrar com mais detalhes, quem ficar interessado. A gente agenda aí uma demonstração de 1 hora mais ou menos, que aí dá para entrar em todos as abas e as funcionalidades. Ok? Teve alguma pergunta, alguma questão, Carlos? Legal. Teve sim. A gente teve uma pergunta aqui do Fernando, o Hélio, que eu achei bem interessante.
onde ele pergunta o que a gente visualiza para o futuro da tecnologia de analytics. Você consegue Muito, comentar um pouquinho? muito legal. Olha, a plataforma de Interaction Analytics, embora seja. A gente está trabalhando aí desde 2014, mas agora é que tem empresas implantando Interaction Analytics na operação. Mas o futuro é o que todo mundo está mencionando aí no mercado, que é a inteligência artificial. É usar a ferramenta de inteligência artificial atrelada à análise de voz para identificar oportunidades e coisas que o Speech Analytics já nos ajudava. Então, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de dados que antes eu não conseguia identificar onde estavam essas oportunidades, essas palavras, e que o Speech Analytics veio para isso, para nos ajudar. E agora, com a implementação de inteligência artificial, além de identificar, você vai conseguir também mostrar exatamente o que esse operador precisa ser treinado, que é o que a gente já está testando aqui dentro da ferramenta, que a gente já está fazendo com alguns clientes. Né? Então, eu creio que o futuro da ferramenta de Speech Analytics é mesmo embarcar na inteligência artificial. Antigamente, falava-se de usar a ferramenta para reduzir custos, né? Reduzir pessoas. Mas eu acredito que a gente pode usar o Speech Analytics com inteligência artificial para melhorar esses resultados. Que você pode, inclusive, continuar com a mesma quantidade de pessoas, mas aí você troca essas pessoas, essas pessoas mais produtivas. Eu creio que é isso, é usar o que está vindo aí no mercado, que é inovações tecnológicas, para poder melhorar os resultados de negócio. Carlos, quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo. Eu acho que o futuro está se desenhando nesse momento, né? Então a gente já tem a adoção, como o Hélio mostrou aí, da parte de IA generativa. Acho que isso vai ser um ciclo virtuoso aí dentro da ferramenta de Speech Analytics, que vai poder utilizar cada vez mais esse recurso para diversas frentes. Também na parte de monitoria de qualidade, né? Eu acho que é um tema que é bem importante. E aí o Fernando fez uma pergunta que eu acho que é bem pertinente também, sobre como está a automação na área de cobrança. E se a participação do agente está diminuindo e como as soluções de analytics estão ajudando nesse processo. Então, para comentar um pouquinho, Hélio, se me permitir, eu acho que na área de cobrança tem uns 2 anos que esse segmento começou a perceber o real valor aí da ferramenta de analytics, né? E desde então a utilização dessa solução tem aumentado consideravelmente. Inicialmente, o foco principal era para fazer ali as rotinas de monitoria de qualidade demandadas pelos contratantes das empresas prestadoras de serviço, mas depois isso foi evoluindo para um trabalho de muito maior valor, que a gente considera que é o trabalho de busca de insights com o uso da solução, né? E que vai ser muito mais aprimorado aí com a IA generativa que a gente mostrou aí um pouquinho através do Hélio. Então, busca de insights no sentido de legal, o que o meu operador, que tem um ótimo resultado, tem feito diferente dos operadores que não têm um resultado tão bom. E aí isso retroalimenta para a operação para conseguir melhorar esse resultado, melhorar o famoso quarto quartil aí, né, dos operadores de um determinado segmento, etc. Então, isso tem ajudado muito. Eu acho que vai evoluir ainda mais. Já tem pessoal utilizando isso atrelado às tecnologias quando você perguntou aqui, Fernando, sobre a participação do agente humano estar diminuindo, eu acho que é uma tendência, né? Também tem a ver com a questão das IAs aí,
e dos famosos agentes virtuais, né, nas operações. Então, é uma tendência ao uso da tecnologia de speech atrelada ao agente virtual para entender os momentos do fluxo do agente virtual que precisam ser melhorados e retroalimentar esses agentes virtuais de maneira automática. Olha que interessante. Então, você tem um robô retroalimentando um outro robô para trabalhar na tua operação. Então, é uma coisa que a gente imagina para um futuro próximo aí que vai estar sendo bem utilizada e que vai trazer resultados bem relevantes aí nas operações. Quer comentar aí também, Aline? Não, perfeito, é isso mesmo. Aqui não tem mais perguntas. Eu não sei se esse pessoal está envergonhado de mandar perguntas, mas pode ficar à vontade ali, pessoal. A gente está com a caixinha de perguntas ali. Quem tiver mais alguma pergunta ou comentário, pode ficar à vontade ali. E para finalizar, eu queria reforçar que estou à disposição para quem ficou interessado, para a gente marcar um bate-papo, para a gente mostrar outras funcionalidades e inclusive de inteligência artificial, tá bom? Não tivemos mais perguntas aqui, Hélio. Então, eu vou encerrar agradecendo mais uma vez pelo tempo de todos. Eu sei, a gente sabe aqui quanto é valioso dedicar um tempo para assistir um webinar, para buscar conhecimento aí no nosso dia a dia que é corrido e agitado, cada vez mais, né, no mercado de trabalho. Então, obrigado por esse tempo de estar aqui, obrigado por nos ouvir. Espero que alguma coisa do que foi falado tenha plantado uma sementinha aí que dê bons frutos para vocês. Como o Hélio mencionou, quem tiver interesse em ter mais alguma informação, em agendar de repente uma demonstração, pode nos buscar. Eu vou deixar inclusive meus contatos ali no Q&A. Mas se sentir mais confortável de enviar no contato @comunique-me, pode enviar no nosso e-mail de contato. E queria reforçar também, aproveitando que a gente está aqui, né, Hélio, que a gente tem o nosso canal do YouTube da Comunique-me, que saem vídeos toda semana sobre soluções, sobre tecnologia, sobre coisas como a gente está falando nesse webinar aqui. Então, cases, como uma funcionalidade pode ajudar na operação e coisas desse tipo. Acho que vale a pena se inscrever lá, @comunique-me mesmo, ali só buscar ali no YouTube, e acompanhar, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, eu vou deixar meus contatos ali e com isso a gente encerra o webinar. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.